cristão cair em adultério, ele é obrigado a confessar para o cônjuge? Vamos supor que, por um deslize da vida, alguém se envolveu com outra pessoa, adulterou. Um cristão adulterou, se arrependeu, viu o erro que tinha cometido. Será que ele precisa expor isso para a esposa dele ou para o esposo nesse relacionamento e começar a fermentar tudo isso? Será que a Bíblia pode nos orientar de alguma forma sobre esse assunto do adultério? O que você me diz aí, meu amigo? Pois olha, amigo, essa é uma questão muito delicada e ao mesmo tempo importante. Eu gostaria de fazer duas abordagens para nós obtermos uma resposta bíblica a essa questão. Primeiramente, a pessoa que adultera, ela não depende do confessar a um ser humano para receber maior graça de vida, diríamos assim. Por quê? O perdão, lógico, você tem que se reconciliar com uma pessoa, mas Deus pode perdoar uma pessoa caso ela decida não contar para o cônjuge. Então, por exemplo, em Daniel 9:9 diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Então o perdão, ele pertence a Deus em primeira instância. No Salmo 32, versículo 5, é dito que se nós confessamos nossos pecados a Deus, Deus nos purifica, Deus nos perdoa, Deus nos dá uma nova chance. Eu vou ler esse texto para você. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse texto afirma claramente que no momento em que você confessa o seu pecado a Deus, não importa qual tenha sido, e você se arrepende de coração e tem uma mudança de vida como consequência desse arrependimento, Deus obviamente perdoa você. Então, a sua confissão para receber um perdão e uma restauração espiritual, a princípio, tem que ser diretamente a Deus. Entretanto, há alguns casos que devemos avaliar. Há pessoas, e eu sou uma delas, que pensam o seguinte: eu prefiro uma verdade que me faça chorar do que uma mentira que me faça sorrir. Entretanto, há pessoas com uma estrutura psíquica tão sensível que você contar o fato de ter adulterado, traído essa pessoa, pode acabar com a vida dela. Eu atendi um caso uma vez de um homem que há 10 anos havia traído a sua esposa, e depois de 10 anos ele continuava se sentindo muito culpado, com um grande remorso pelo que havia feito. Neste caso eu recomendei a ele o seguinte: você fez isso há 10 anos, nunca mais fez, parou de fazer. Então, meu irmão, enterre esse assunto e creia no perdão de Deus. Agora, há casos em que, se a pessoa continua traindo, é melhor que você, obviamente, seja honesto, transparente, sincero e dê a outra pessoa a oportunidade de escolher perdoar você ou não. Agora, deixa eu retomar uma coisa que eu falei antes. Há pessoas que têm uma estrutura psíquica tão sensível que isso pode acabar com a vida delas. Então, o que eu lhe recomendo? Só recomendo o contar depois de uma avaliação com um profissional qualificado a respeito do assunto. Conversar com um terapeuta de casais ou com um bom psicólogo para que esse profissional avalie a sua atitude juntamente com a capacidade emocional que a pessoa tem de assimilar uma coisa dessa e não acabar com a vida dela. Então, o recomendável é que primeiro você peça o perdão a Deus.